A paz do Senhor Jesus, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como vocês estão? Estão tudo bem? Eu creio que estão bem, sabe? Porque estando em Cristo, nós estamos bem. Nós aqui também estamos bem, também graças ao nosso bom Deus, né? Já estamos com alguns irmãos aqui online. Hoje a live vai ser boa. Creio que Deus vai fazer coisas grandes. Nossos irmãos já estão comentando aqui. Nós estamos ao vivo aqui em duas redes sociais. Ali nós estamos ao vivo no nosso Facebook e aqui também no nosso outro canal social, né? E daqui a pouco estaremos entrando no canal, o canal do YouTube, o canal da Palavra de Deus. Queridos, há um grande número de pessoas que estão visualizando o nosso trabalho no YouTube, porém não são inscritos. Eu aconselho os irmãos, se inscrevam no canal. Olha, o canal é uma bênção. Eu sempre falo que ali você tem tudo que você precisa, irmão, para edificar a sua vida. A palavra de Deus na essência da palavra, na sua naturalidade. Orações proféticas. Nosso irmão Antônio aqui também diz que o canal do YouTube é muito bom. Sim, Antônio, compartilha, comenta. O nosso canal, além de orações proféticas, tem testemunho também. São as três ferramentas importantes para edificar as nossas vidas. Você vai encontrar no canal do Pastor Francisco lá no YouTube. Se inscrevendo no YouTube, quando você inscrever, tem um sininho. Clica no sininho, porque toda vez que eu fizer um conteúdo novo, você é avisado no seu aparelho. E também quando você se inscrever, tem um texto. Leia aquele texto lá. Aí fica a cargo da sua bondade e do seu coração. Amém? Nos procure. Abençoe esse projeto, abençoe esse trabalho e creio que Deus vai derramar muitas bênçãos na sua vida. Queridos, chegou o momento mais esperado. Nossos irmãos já estamos com 45 pessoas online, aqui ao vivo. Deus abençoe a todos. Não vai dar para mim falar ao mesmo tempo, porque eu estou em 2 canais. Queridos, demorou, mas chegou, né? Semana passada nós falamos sobre o primeiro episódio de Jezabel, lembra? Jezabel. Aí no primeiro episódio eu expliquei quem é Jezabel, qual a sua origem, de onde ela veio, quem era. Hoje nós estaremos trazendo, eu falei que a partir do segundo episódio ia melhorar, não ia? O fogo ia esquentar, ou melhor, como diz Elias, o fogo ia descer do céu, que vai descer sim contra Jezabel e todas as obras. E o seu espírito também. Está falando sobre as características de Jezabel. Irmão, as características de Jezabel. E na próxima semana nós estaremos falando sobre o espírito de Jezabel dentro das igrejas e pior ainda, nos altares. Nos altares. Amém? Será para a próxima semana. Hoje nós estaremos falando sobre as características de Jezabel. Queridos, eu quero trazer algo muito importante aqui para nós. Vocês já ouviram falar, ou ouvi muitas pessoas dizerem, até mesmo crentes, né? Que o espírito de Jezabel, que Jezabel era um demônio, né? Se nós olharmos pelo lado, o lado concreto, o lado real das Escrituras Sagradas, nós não vamos achar na Bíblia que realmente Jezabel é um demônio. Não, eu expliquei lá no primeiro episódio, né, eu deixei bem claro lá no primeiro episódio. Mas relembrando os irmãos, de fato não é Jezabel que é um demônio, são as suas práticas que são demoníacas. As práticas da Jezabel. E hoje nós vamos estar entrando profundamente. Deus abençoe você, Jorge. Um abraço. Paulo José também, Deus abençoe vocês. Nós vamos estar falando das práticas pecaminosas, os pecados de Jezabel, né? E, queridos, Jezabel, lembra de se inscreve lá, compartilha e comenta, hein? Lá no YouTube. Jezabel era uma rainha muito ruim no Velho Testamento. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, ficou conhecida por sua crueldade e idolatria. Ela promoveu a adoração a um deus falso chamado Baal, né?
e também ao deus Asséria, que era a deusa da fertilidade, uma deusa terrível, e ela cometia grandes atrocidades, irmãos, por causa dessa deusa Assíria. Estudando sobre a história de Jezabel, ela sacrificava crianças para esse deus, né, essa deusa Asséria. Então ela era uma pessoa idólatra, e uma idólatra arraigada, e esse aspecto de idolatria de Jezabel contaminou a nação de Israel, contaminou o coração do rei, dando continuidade à nação de Israel até os dias de hoje. Você está entendendo? O espírito da idolatria, irmão, é um câncer que, se não cortar, se no começo não ser diagnosticado, né, e tratado, ele mata, porque é como o pecado. A Bíblia diz que o pecado, o final dele é morte, né? Mas o dom gratuito de Deus dá a vida eterna somente através de Jesus Cristo. Então, somente Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em Isaías que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, Jezabel, ela tentou matar todos os profetas de Deus. Acabe também foi um rei muito ruim, não podemos tirar. Claro que esses 3 episódios estão voltados para Jezabel, mas nós temos que falar também de Acabe, porque Acabe era o rei, irmão. Ele era o cabeça. Acabe era o rei de Israel, Acabe era o cabeça do governo. Porém, deixou-se influenciar pelo, como eu posso dizer, pelo espírito de Jezabel. Nós vamos estar falando das suas características, e é muito forte. Fique conosco até o final. Eu creio que Deus vai, através do Espírito Santo de Deus, vai trazer bastante esclarecimento para a sua vida. Amém? Jezabel tentou matar vários profetas de Deus. Acabe também foi um rei muito ruim, ajudou Jezabel a cometer várias atrocidades. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 25 ao versículo 26, vamos tomar a leitura. Diz assim, ó: nunca existiu ninguém como Acabe. Está escrito, entendeu? Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado, a Bíblia usa a expressão de que ele foi pressionado por alguém, que no caso é Jezabel, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprovava. No versículo 26, ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, a qual o Senhor tinha expulsado diante de Israel. Queridos, eu quero falar rapidamente sobre Acabe. Acabe é um rei que até começou bem nos caminhos do Senhor, como muitos começam bem no caminho do Senhor, mas no meio das suas caminhadas se perde. Para permanecer nos caminhos do Senhor, tem que fugir, irmão, de toda a aparência do mal, a qual Acabe não fugiu. Acabe conheceu a Jezabel. Ele tinha consciência de onde vinha Jezabel, que na genealogia, a qual Deus ele reprovava com consentimento tanto da naturalidade de Acabe, como da naturalidade genealógica de Jezabel. E Acabe se deixou se influenciar. Estudando escatologicamente, Jezabel era uma mulher muito atraente e sedutora. Nós vamos estar falando, em outras palavras, ela era uma mulher deslumbrante, bonita. O espírito da sexualidade, o espírito da sedução, da luxúria, estava em Jezabel. Quando eu falo espírito da luxúria, é as práticas sexuais que está no homem. Jezabel tinha essa característica, entendeu? Então, o rei Acabe se deixou se influenciar por isso. Por isso que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, tem que fugir da aparência do mal, irmão. Porque um dos espíritos que leva o homem a pecar, dentre tantos outros, a luxúria, né, o sensualismo, a prostituição, né, tudo que é promiscuidade, leva o homem a pecar. E Acabe se deixou se levar, ele se tornou fraco, como diz no versículo 25, que ele se deixou ser pressionado por sua mulher Jezabel. Você está entendendo? Então Jezabel não tinha escrúpulos
ela era manipuladora, entendeu? Porque ela só não manipulou a mente de Acabe, como também manipulou o seu coração. Igualmente, irmão, o nosso adversário, o diabo, ele só não manipula a mente do homem. Quando eu digo homem, eu estou me referindo ao homem ou à mulher. Ele não só manipula a mente do homem, mas também ele desce para o coração. Então o alvo do diabo não é só a mente, porque ele sabe que se ele alcançar a mente do homem, ele alcança o coração. E por isso que a Bíblia deixa ali bem claro que, sobretudo, o que se deve guardar, temos que guardar o coração, porque dele procede as janelas da vida. Deus abençoe, irmã Maria, fica na paz do Senhor Jesus, irmão Antônio. Nós estamos já com 292 pessoas online já no nosso outro canal. Deus abençoe vocês. Estamos ao vivo no Facebook e também na outra rede social. Mais tarde estaremos no YouTube. Então, meus queridos, o que acontece? A Bíblia diz que nós temos que guardar o coração. O cristão genuíno, que é o cristão salvo, que se vê como salvo, o cristão salvo, ele não se vê como crente, ele se vê como salvo em Cristo Jesus. Ele tem consentimento dentro das Escrituras Sagradas que nós, quando entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a nossa mente passa a se tornar a mente de Cristo. Paulo diz isso nas epístolas paulinas em Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Jezabel não tinha escrúpulos nenhum, ela manipulava até mesmo julgamentos e matava pessoas inocentes para conseguir o que queria. Uma pessoa com esse espírito de manipulação, que é o do diabo, o diabo tem esse espírito. Pastor, onde pode ver esse espírito na Bíblia? Antes da criação do mundo, lá em cima, Lúcifer, que é o demônio, Satanás, manipulou 1/3 dos anjos do céu. Então o espírito de manipulação é espírito demoníaco. Então quando nós referimos a ações demoníacas de Jezabel, não estamos trazendo pelo lado figura, mas pelo lado espiritual, de acordo com as características demoníacas de Jezabel. Então o espírito de manipulação de Jezabel é um espírito muito perigoso. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Irmã Joaquina está dizendo que é verdade. Pois é, irmão. O espírito de manipulação é um espírito de alta periculosidade. Porque ele tem um poder persuasivo de manipular a mente das pessoas. A pessoa, para você ter ideia, esse espírito de manipulação, de manipular as pessoas, é um espírito a qual diz as Escrituras que esse demônio, essa característica também está no anticristo. O anticristo, a Bíblia diz que ele possivelmente vai enganar até os escolhidos de Deus. Como é que pode como é que pode ser enganado, irmãos? Quando há um espírito manipulador. Então ninguém é enganado à toa. É enganado por um espírito manipulador. Jezabel tinha essa característica, a qual, agora nós que somos salvos, a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Acabe é um testemunho de uma pessoa que se deixou se influenciar pelas obras malignas de Jezabel e não deu ouvido à voz de Deus, virando as costas para os mandamentos do Senhor. Isso, quando nós fazemos isso, nós abrimos uma palavra que chama-se legalidade para que os espíritos imundos, que no caso o espírito de Jezabel, entrem na gente. E esse espírito manipulador, irmãos, está frequente nos dias de hoje. Olha, dentro da casa de Deus, esse espírito de manipulador está sendo usado dentro da igreja de Deus, irmão, dentro da igreja. Por que vocês acham que tem igrejas grandes, que eu não vou citar o nome, mas os irmãos vão entender, igrejas que praticam o secretismo religioso? O secretismo religioso é a indução da fé do homem a objetos, tipo assim, essa caneca, né, com água, supostamente uma água benzida por um falso profeta, um falso líder, um falso pastor, como posso dizer, estátuas que levam as pessoas a idolatrá-las,
O espírito manipulador, ele está profundo na idolatria, irmão. Porque ele contribui para que as coisas de Deus que envolvem a luz não se manifestam no coração do homem. Então uma pessoa que se deixa ser manipulada, ela fecha o coração e sua mente para as coisas de Deus. É onde entra uma característica também que chama-se orgulho. Uma pessoa que se deixa ser manipulada, ela se torna ser orgulhosa. E a pessoa orgulhosa é uma pessoa que não se submete às leis, não tem submissão, não se submete às autoridades, a líderes religiosos. Ela quer fazer a sua vontade. E nós vamos estar falando que Jezabel tinha essa contribuição maligna espiritual. Então, irmão, nos dias de hoje, esse espírito manipulador está frequente dentro das igrejas e levando centenas de pessoas à perdição, ao pecado da idolatria e a outros pecados também. Então, dentro da casa de Deus, o espírito de manipulação está. Dentro também da família, que é o projeto de Deus, também existe o espírito de manipulação, a qual uns e outros se manipulam uns e outros para não fazer. Tipo assim, vou fazer aqui um exemplo. Você serve o Senhor, né? O irmão Antônio aqui, ele serve a Cristo, está dizendo que eu sirvo o Senhor. No meio da família dele, pode ter irmãos que não servem, pais que não servem, filhos que não servem. Então o que acontece? Esses que não servem vão fazer de tudo para manipular a sua mente e induzir o seu coração a sair dos caminhos de Cristo, da palavra de Deus. Uns vão até usar de má fé, dizendo que essa palavra é só um livro. Então tudo isso tem dentro de um espírito de manipulação. E Jezabel, ela não tinha escrúpulo, ela era manipuladora e ela fazia de tudo que você imaginar, de qualquer atrocidade, para conseguir o que ela queria. E se possível for, ela matava, como existe vários aspectos no texto de 1 Reis, a qual ela matou muitas pessoas, inclusive profetas de Deus, porque não se deixaram ser influenciadas por ela. Em Apocalipse, Jesus deu um aviso à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse. O próprio Jesus deu um aviso à igreja de Tiatira sobre uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa. Seu nome dizia ser profetisa, o seu nome provavelmente não era Jezabel, mas ela era parecida com a rainha Jezabel. E essa mulher da igreja de Tiatira, que se levantou dentro da igreja de Tiatira, né, ela conseguia enganar muitos que estavam processando uma fé em Cristo. Irmão, que processavam uma fé. Por quê? Por que, irmãos, ela conseguiu enganar? Porque esses que estavam na presença não vigiavam na palavra, não cuidavam de ter a sã doutrina nas suas vidas. E quem não cuida de estar debaixo da sã doutrina, debaixo da palavra, com certeza é uma pessoa que vai ser enganada pelos espíritos e por falsos mestres, falsos profetas, espírito de Jezabel, que é o caso. Então essa mulher que levantou na igreja de Tiatira, que o próprio Jesus colocou ela como a Jezabel, né? Dizendo que ela conseguiu enganar alguns que eram crentes, desviando eles do Evangelho. Se você for lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e 21, está falando sobre essa mulher que conseguiu arrancar, irmão, dos caminhos do Senhor, desviar as pessoas lá do caminho de Deus. Está escrito: no entanto, contra você, aí Jesus continua, ele diz: no entanto, contra vocês eu tenho isto, vocês tolerar Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, segura aqui, irmão, lá em Apocalipse 2, 20 e 21, o próprio Jesus está narrando isso. No entanto, sou contra vocês, que se deixam se levar, que toleram as práticas de Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, irmão. E hoje em dia, tem muitos que se levantaram com esse espírito de Jezabel, e eu estou aqui para combater, para confrontar dentro das Escrituras Sagradas, que estão supostamente fazendo a obra de Deus,
mas não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus. Estão fazendo pelas suas vontades. E Jezabel fazia pelas suas vontades. A maior ódio do coração de Jezabel era com a palavra de Deus. Ela não se submetia à palavra. Assim como muitas e muitos não submetem à palavra. E isso gerava ódio. Ela tinha ódio, irmão. Quando ela viu alguém pregando, como eu aqui pregando, essa palavra aqui, do outro lado, ela já estava maquinando o mal contra mim. Ela já estava me odiando. Sabia que essa palavra que eu estou pregando aqui, ela não agrada a muitos, mas eu quero ser bem claro, agradando o nosso é verdade, né? Maria do Rosário está cumprimentando, é isso mesmo, pastor. Agradando ou não agradando, eu não estou nem aí, irmãos. A palavra de Deus eu prego ela de acordo com a sua essência, a luz do Evangelho. Então o que acontece, irmão? O próprio Jesus está narrando. Então hoje em dia existe muitos, irmão, falsos mestres, falsas profetisas. Quer identificar um falso mestre, uma falsa profetisa, um falso pastor, alguém que está na direção de um trabalho, fazendo algo que não condiz com a Escritura Sagrada? É muito fácil, irmão. Basta você olhar para essa pessoa e ver ela como uma pessoa manipuladora. A pessoa que manipula a mente das pessoas para seguir de acordo com as suas vontades. Então, o próprio Jesus fala, no entanto, contra você eu tenho isto. Você que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, o que tem de pessoas hoje na frente de trabalho, trazendo um ensino para a igreja, a qual não condiz com essa escritura, exercendo um cargo de profeta, a qual Deus não chamou, dizendo ser profeta, a qual Deus não chamou, dizendo ser pastora, pastor. O que mais tem aí, irmãos, são pastoras se titulando bispa, sacerdotes, cargos que foram dados para homem, e se auto-se-titulando, sem base bíblica, sem fundamento nenhum no Velho e no Novo Testamento. Porque, irmão, estão fazendo a sua vontade, e pior ainda, não estão só se condenando, estão induzindo, levando centenas e centenas. Porque o espírito de Jezabel, eu vou falar mais para frente, mas eu vou repetir aqui de novo. Ela era assim, Jezabel estava aqui, não estava? Ela manipulava tantas pessoas que em volta dela, ela queria estar cercada de pessoas, tipo assim, idolatrando ela como uma deusa. Sabia? Jezabel queria se ver como deusa, cercada de pessoas. E assim nós temos também, irmão, pessoas que se titularam, querem estar cercadas de pessoas, querem ser a natureza de Jesus, mas nunca vão ser, porque vivem na prática da rebelião, da rebeldia, do pecado, da falta de submissão. Então nunca vão ser Jesus, caminhar igual Jesus. Então, irmãos, essas pessoas conjecturam com essa mulher, trazendo falsos ensinos. Essa mulher a qual Jesus está falando aqui, ela induz os servos à imoralidade sexual também, a comerem alimentos sacrificados a ídolos, versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus está dando tempo para que essas pessoas hoje se arrependam. Jesus está dando tempo. Qual é a prova concreta disso que eu estou dizendo? Nós estamos aqui, a trombeta não soou, a trombeta não tocou, a última trombeta, e está se cumprindo a palavra. Está se cumprindo. Se você está vivendo na margem do erro, fazendo a vontade, fazendo a obra de Deus, de acordo com a sua vontade, não a vontade de Deus, é melhor você consertar a sua vida. Conserta a sua vida. Porque assim como Jesus estava falando que ele estava dando tempo para as pessoas se afastar dessa mulher, se converterem e voltarem aos caminhos do Senhor, com as suas alianças renovadas, Jesus também está dando tempo para essa nação, para os povos dos dias de hoje. Então, Jezabel ensinava doutrinas de demônio. Já estamos com 450 pessoas já nesse canal. Deus abençoe vocês. Estamos ao vivo no Facebook, mais tarde no YouTube. Deus abençoe a todos. Jezabel ensinava doutrinas de demônio, levando pessoas a se envolver com demônios e o ocultismo.
O que é doutrina de demônios? Querido, doutrina de demônio é eu pregar algo que não está aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, na Bíblia. Doutrina de demônio é eu me titular a algo a qual a Bíblia não condiz. Entendeu? Não é eu determinar algo. Eu tenho que fazer o que a Bíblia me diz. Isso aqui não é palavra humana, é ordenação divina. Ordenação divina. Então isso é doutrina de demônio. Entendeu? Eu pregar algo que eu não vivo, é eu pregar uma palavra a qual não condiz, eu distorcer a palavra de Deus, eu pregar uma heresia, eu conduzir, manipular, conduzir as pessoas a falsas práticas, a um falso evangelho, o evangelho da teologia da prosperidade. Essa doutrina é demoníaca, irmão. A teologia da prosperidade é demoníaca. Não condiz com a Bíblia. Bom, a teologia da prosperidade, o evangelho que massageia o ego, evangelhos, palavras emocionais, motivadoras, essas doutrinas que são de demônio. Porque o evangelho, Jesus não pregou esse evangelho. Jesus pregou um evangelho que curava, salvava e libertava. Então, se você quer uma prova disso, de doutrina de demônio, vem cá. Se você frequenta uma igreja, você aí, os irmãos que estão me vendo, 450 pessoas na live, se vocês frequentam uma igreja, a qual o culto começa, toda vez que você for na igreja é assim, é 1 hora de música, é 20 minutos, 40 minutos de louvor, e quando chega a palavra, é 5 minutos de palavra, e as 2 horas é só de revelação, e supostamente alguns sinais de prodígios que o nosso inimigo também faz dentro da igreja. Bom, se você vê isso, se você está vendo isso, essa doutrina dessa igreja é uma doutrina de demônio, porque Jesus, ele priorizava a palavra. A prova disso, quando o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto, como que Jesus venceu o diabo? No louvor, na adoração, revelando as coisas do profundo, oculto, escondido, prometendo chave de carro, casa nova? Não. Jesus venceu o diabo na palavra. Jesus venceu na palavra. Então, se você está frequentando uma igreja dessa, que não prega a palavra, é revelação, se você está indo, você está se induzindo essa prática, Jesus está dando tempo para você se arrepender. Porque se não tiver a palavra, por quê? Porque o que cura não é o profeta que revela. Se você, dentro de uma igreja de revelação, se você está vendo sinais de possessão demoníaca, libertação demoníaca, falsas curas, falsas libertação demoníaca, manipulações do tipo, sai dessa igreja, irmão. Porque se ela não prega a palavra, porque quando Jesus pregava a palavra, ele curava as pessoas. Quando Jesus pregava a palavra, ele libertava as pessoas, pelo poder da palavra. Quer uma prova? Jesus fez uma mulher ser missionária no poço de Jacó, quando ele pregou a palavra para ela. Você está entendendo? Os 12, só foram os 12 discípulos, porque passaram pela palavra. Você não via Jesus fazendo sinais e maravilhas de manipulação. Não, Jesus pregava a palavra. Na prosperidade, a Bíblia diz que Jesus pregou primeiro para os pescadores, para depois enviar o sustento. Então, se vocês estão frequentando uma igreja dessa, fuja dessa igreja, irmão, o mais rápido possível, porque Jesus está dando tempo. Vamos lá, vamos voltar. Então Jezabel ensinava doutrinas de demônio, levando as pessoas a se envolver com demônios e o ocultismo. O que leva as pessoas a receber esse tipo de espírito é o pecado, irmão. A desobediência à palavra de Deus. Quando nós recebemos esse espírito nas nossas vidas e se tornamos igual a Jezabel, o que nos leva a receber esse espírito é a porta que nós abrimos, a legalidade que nós damos, é o pecado, irmão. Porque o pecado faz separação da luz. Pecado é treva. E luz e treva não se bate. Quando você está em pecado, o pecado leva o homem a se afastar de Deus. Você está entendendo? Então, esses espíritos imundos, irmãos, levam as pessoas a se afastar de Deus e elas se entregam a essas práticas
de ocultismo, né? Essa doutrina de demônio. Suas características. Vamos entrar agora dentro de um padrão de característica para finalizar. Suas características, o poder. Jezabel usava do seu poder. Quase 500 pessoas na live. Deus abençoe vocês, irmãos. Jezabel usava do seu poder. Você está entendendo? Ela usava, por quê? Ela conseguiu o que queria. Ela manipulou seu esposo, que era o rei Acabe, que tinha poder tremendo, o rei. Ela conseguiu, por diversas formas, sensuais, porque Jezabel também era uma pessoa muito estudada, assim, na lei dela. Era uma pessoa culta, bom, em outras palavras, uma pessoa culta, de bom entendimento. Então ela usava fácil, irmão, para manipular as pessoas. E por isso ela usava o seu poder como rainha. Já tinha um Acabe na mão. Qual é o primeiro alvo, irmão? É você ter algo na mão. É você ter o poder. Eu sempre digo uma coisa, irmão, é muito importante para nós refletir nisso. Você quer ver até onde vai o homem de Deus? Quer ver até onde vai a mulher de Deus? Dá poder para eles. É só dar poder. Por isso que Deus ele dava poder para as pessoas certas na Bíblia. Deus não dava poder para ninguém. Os homens de Deus e as mulheres de Deus que por um tempo o Senhor usou na Bíblia, Deus dava o poder porque escolhia as pessoas certas. Então o que acontece? Uma das características de Jezabel era o seu poder. E ela usava desse poder para fazer o mal, né? O abuso de autoridade, a falta de submissão, estatuto de manipulação, esse espírito de Jezabel induz as pessoas a fazer coisas erradas usando métodos contrários à Sagrada Escritura. Então Jezabel tinha já ela tinha uma certa autonomia, um poder com ela, que contribuía, você está entendendo? É muito sério. Então ela usava dessas coisas para levar as pessoas, né, a métodos contrários à Escritura Sagrada. A idolatria era outra característica de Jezabel. Jezabel levava pessoas a idolatrar objetos como água, joias, estátuas e outros utensílios, assim também como levava as pessoas a outros deuses, como o deus Baal, o deus Acera. Tudo que tomasse o lugar de Deus no coração dos homens, Jezabel entrava com força, investia com força. Se era para tirar as pessoas da presença de Deus, Jezabel tinha consciência daquilo que de Deus no coração do homem. Por isso ela investia pesado para tirar as pessoas do caminho do Senhor. E assim é ainda nos dias de hoje. O que tem de pessoas na frente do trabalho tirando pessoas do caminho do Senhor, irmãos, é grave, ó. Então, irmãos, se alguém tem esse espírito de Jezabel, você vai perceber nessa pessoa essas características. Olha, o espírito de Jezabel só terá poder na sua vida se você for que nem Acabe. O espírito de Jezabel só vai ter poder na sua vida se você for igualzinho a Acabe. É só você olhar para Acabe, por que eu estou dizendo aqui, aí você vai ver. Se você tem se deixado se levar igual a Acabe, facilmente você vai se deixar se levar, manipular pelo espírito de Jezabel. A pecaminosidade de Jezabel promoveu tudo que toma o lugar de Deus ao pecado, que leva ao pecado. Então a pecaminosidade de Jezabel promovia no coração das pessoas para que aquilo que de fato levava as pessoas para perto de Deus acontecesse ao contrário, as pessoas saíssem dos caminhos do Senhor. Então a pecaminosidade de Jezabel era terrível. Jezabel não tinha escrúpulos nenhum. Jezabel ocupava-se, outra coisa muito forte, isso está acontecendo nos dias de hoje e está se caminhando, ramificando cada vez mais. Jezabel ocupava-se de cargo a qual não era dela, abusando do poder, por ser rainha do rei Acabe,
ela era culta, inteligente e ela poderia ter usado até mesmo tudo isso que ela tem para fazer o bem, mas ela preferia fazer o mal. Então Jezabel tinha uma característica de ocupar os cargos a qual não era ela. Um dos cargos dela era o jurídico, que nós vamos estar lendo. Outros cargos dela é o falso título, que ela se denominava, ela se titulava, né, com um falso título. Então a Jezabel tinha uma característica de ocupar de cargos a qual não era dela, assim como você vê nos dias de hoje, pessoas se titulando a cargos eclesiásticos a qual a Bíblia não dá respaldo, irmão, e vão empurrando com a barriga, e Deus vai deixar empurrar com a barriga, só que a Bíblia diz: de tudo prestará contas. Vem para cá, olha para mim. Deus abençoe vocês, irmãos. Bota uma coisa na sua cabeça: o fato de você estar fazendo a obra de Deus não significa que Deus aprova. Não significa, irmão. Deus não está batendo palma para você se você está fazendo a obra de Deus de acordo com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Porque fazer a obra de Deus só é válida quando nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. A Bíblia diz que a escritura sagrada é um manual de fé e de prática. Ela é a luz para as nossas vidas. Então, se você está fazendo a obra de Deus, achando que por estar fazendo a obra de Deus você pode fazer do jeito que você quer, eu vou falar bem aqui para você. Você está com a característica de Jezabel. Jezabel era rainha, não era rei. Jezabel era rainha, não era rei. Mas usava do seu poder para poder passar por cima do seu rei, que era o seu marido. O rei Acabe comia na mão de Jezabel. Tem muita mulher fazendo isso nos dias de hoje. Tem muito casamento que se acabou, irmão. Se acabou. E hoje a mulher está na frente do trabalho, e o casamento está acabado, e elas estão na frente do trabalho, fazendo a obra de Deus de acordo com a vontade delas e não com a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz: se eu não estou bem aqui dentro de casa, como é que eu posso estar bem? Como é que eu posso levar a palavra de Deus? O que tem de casamentos no meio cristão que se acabou por causa desse espírito de Jezabel aqui, está assim, e está crescendo cada vez mais. O pastor tem perdido o seu cajado, a mulher tem assumido o cajado que foi dado ao pastor, toda a autoridade dentro de casa e dentro da igreja. A mulher tem sumido. Quando o esposo fala alguma coisa, a esposa contraria a voz do seu esposo. Quando o esposo está falando algo que ele, por ser cabeça, por ser uma pessoa que comanda, que está no controle de tudo, uma pessoa que está tendo visão do que é certo, porque o esposo, dentro de uma família, ele é comparado a um pastor que conduz o rebanho. O chefe de casa é aquele que procura trabalhar em toda a estrutura que envolve um lar. E ele tem a visão para isso. Claro que ambas as partes têm que estar num acordo. Só que Jezabel tinha uma característica de contrariar o rei Acabe. E contrariava, irmão. Em outras palavras, Acabe comia nas mãos de Jezabel. Em outras palavras, Acabe vivia debaixo dos pés de Jezabel. E esse espírito aqui, tem se alastrado dentro das igrejas. É um câncer, irmão, que tem crescido cada vez mais dentro da igreja e dentro dos lares evangélicos. Dentro dos lares evangélicos é onde esse espírito mais afronta. Por quê? Ele quer envergonhar, ele quer escandalizar o nome de Deus com o evangelho. E a Bíblia diz assim: ai por daqueles que vieram escândalo. Ai por daqueles que vieram escândalo. Então, se de alguma forma, dentro dessa margem, eu estou contribuindo, seja eu homem, seja eu mulher, para que isso aconteça, provavelmente, irmão, você está com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel nos refere a características possessivas demoníacas. Então, irmãos, ela tinha esse lado aí, né? A pecaminosidade de Jezabel promovia tudo que tomasse o lugar de Deus no coração do homem, que é o pecado.
Jezabel ocupava-se de cargo a qual não era dela, abusando do seu poder, sendo rainha do rei Acabe. Ela é inteligente, oculta. Uma característica de Jezabel, que essa aqui que eu vou falar, segura aí, ó. Deus abençoe a todos, quase 600 pessoas no nosso canal. Nós estamos ao vivo no Facebook, daqui a pouco estaremos no YouTube. Ó, essa característica de Jezabel aqui, ó, segura aí, ó. Essa vem derrubando muita gente. Essa aqui é tremenda. Pode dar o seu joinha, comenta. Ó, essa característica de Jezabel aqui, ela vem derrubando um bocado de gente dentro da casa de Deus e dentro dos lares. É o espírito do egoísmo. Jezabel era egoísta. Ela queria que as coisas fossem da vontade dela. Quando você vê uma pessoa que quer só fazer a vontade dela, da maneira como ela quer, da forma como ela quer, passando por cima como um trator desenfreado, sem freio, na liderança, por cima dos seus pastores, dos seus líderes, não se submetem a uma liderança. Olha o que tem de ministérios que hoje foram formados por pessoas que não quiseram se submeter a líderes, não quiseram estar debaixo de uma liderança. Então, uma das características tremenda e terrível de Jezabel era o egoísmo. Ela era interesseira, irmão. A pessoa egoísta não dá credibilidade, não ouve, não se submete. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, que é a doutrina, vixe, passa longe. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é bússola, ela é lâmpada, ela é balança, ela é plumo, ela é espada de fogo. Então ela confronta o sistema pecaminoso, ela confronta o pecado. A palavra de Deus vem para confrontar o sistema, irmão. Não vem para massagear o ego de ninguém, vem para confrontar o pecado e levar o pecador ao arrependimento. É isso que é a palavra. Por isso que combina ali com a igreja de Tiatira. O próprio Jesus falou assim: estou dando tempo para vocês se arrepender. Estou dando tempo para vocês se arrepender. Querido, então Jezabel tinha esse espírito de egoísmo. Ela era interesseira, só pensava nos seus próprios interesses. Não tinha escrúpulos. Ela se irava com quem confrontava ela. Ela se irava, no seu coração tomava-se para o ódio. Então ela irava com quem confrontava ela se irava com quem confrontava suas práticas, e no seu coração egoísta ela se enchia de maldade. Queridos, pregar esse evangélico aqui, ó, é você ter consciência que você vai estar cercado de pessoas que te odeiam, porque você confronta o sistema. O que tem de mulheres, irmãos, que estão na prática do erro, o que tem de homens que estão na prática do erro, que são meus inimigos. Olha, eu conheço pessoas que na minha frente me abraça e pega na minha mão, mas pelas costas me odeia, irmão. E quando vê eu pregando uma palavra dessa, essa hora já está roendo até as unhas da mão. E pessoas que estão na liderança. Então, irmão, essa palavra daqui, você prega a palavra de Deus não para você esperar as beneforias que ela produz na gente, porque a Bíblia diz que o nosso galardão não é aqui, irmão. Você está entendendo? Então, uma pessoa egoísta, uma pessoa manipuladora, uma pessoa orgulhosa, né? Ela nunca vai dar crédito à palavra de Deus. E Jezabel não queria ser confrontada. A maior prova que eu estou falando, biblicamente, ela matava os profetas de Deus. Ela matava. E eu só estou vivo aqui hoje, esse homem bem aqui, ó, esse pastor bem aqui, só estou vivo hoje, primeiramente pela graça de Deus, segundo, pelo poder de Deus na minha vida. Porque confrontar esse sistema é você correr o risco de a qualquer momento morrer, sabia? Porque você é perseguido. Porque você chega no adúltero e aponta, você está no pecado. Você chega no prostituto, você chega no falso profeta e olha nos olhos e fala: você está errado. Então, onde há pecado e você chega, você pode se preparar, irmão, que não é fácil. Mas quem sabe que tem Deus na vida e sabe que a palavra de Deus não vos engana e não nos deixa confundido, vive pela fé e sabe que se morrer hoje em Cristo é lucro. Você está entendendo?
Então é isso. Então Jezabel era egoísta, tinha uma característica de eu falei para você que ia pegar o segundo episódio, fogo, é fogo. Imagina o terceiro eu vou impactar, irmão. O espírito de Jezabel dentro dos templos e no altar, hein? Eu vou apresentar e vou provar na Bíblia. Então Jezabel era egoísta, ela era interesseira, ela só pensava nos seus próprios interesses, né? Não tinha escrúpulo. Outra característica de Jezabel, ela era manipuladora. Para conseguir o que ela queria, ela manipulava as pessoas para estarem ao seu lado, ao seu redor, como uma deusa. Em outras palavras, irmãos, ela se titulava, quase 700 pessoas na live. Deus abençoe vocês. Estamos ao vivo no Facebook, daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Então, ela manipulava pessoas, ela se fazia a própria deusa. O que tem de mulheres fazendo a própria deusa? Aí esse dia eu preguei na igreja, no altar, e eu falei sobre um espírito, irmão, demoníaco, que está nas pessoas, que as pessoas, seja ela homem, seja elas mulher, ela se vê como Deus. Uma característica de você identificar uma pessoa dessa, é quando ela quer viver as vontades dela e não a vontade da palavra. Quando ela quer viver as suas vontades, tem pessoas que falam assim, é do meu jeito, é como eu quero, eu não mudo, é dessa forma. Essa pessoa, espiritualmente falando, ela se faz um Deus. Entendeu? Então ela tinha esse poder de manipuladora, né? Para conseguir o que ela queria, manipulava pessoas para estar ao seu lado. Ela usava de todos os meios para conseguir o que queria. Uma vez, vem para cá, como que é forte. Para ela conseguir o que ela queria, para conseguir uma vinha, a vinha de Nabote, todo mundo sabe. Para ela conseguir essa vinha, uma vinha de um homem chamado Nabote, ela manipulou o sistema jurídico. Ela manipulou o sistema jurídico para conseguir, irmãos, para conseguir essa vinha desse Nabote. Então ela manipulou o sistema jurídico da justiça. Ela se colocou em cargos a qual ela não podia, entendeu? Se titulando a qual ela não podia. Então o poder de manipulação, de persuasão, de manipular, ela conseguiu manipular o sistema jurídico, colocando o Nabote num lugar onde ele não era para estar, preparando todo o cenário para ele morrer, irmão. E para ela poder usufruir da vinha, da terra de Nabote, para entregar ela ao seu marido, o rei Acabe. Então, as características de Jezabel eram perigosas, irmão. E essas características estão hoje, nos dias de hoje, né? Uma característica muito forte dela é que ela não tolerava a oposição. Ela tentou matar quantos e quantos profetas? Lembra? Quando levantou alguns profetas lá, ali, e guardou alguns profetas lá para não morrer, fora o que elas matou. O próprio profeta Elias, né, teve medo dela, mas foi pelas palavras de Elias que o fim de Jezabel. Então ela tentou matar alguns profetas de Deus, porque quando ela não aceitava a oposição. Quem é a oposição do pecado, irmãos? A palavra. Qual é a oposição da desobediência? A palavra. Deus libera a sua palavra, as pessoas desobedecem. Deuteronômio 28, 1 e 2, livro de Gênesis no começo da criação. Então, a oposição confronta o sistema, irmão. Todo o sistema maléfico, maligno e diabólico. Você está entendendo? Mas a verdade da palavra de Deus prevaleceu e Deus levantou o profeta Elias para pôr um fim nas atrocidades e suas maldades de Jezabel. Elias liberou a sua palavra, a qual eu disse no primeiro episódio, né? O final de Jezabel. Então, Deus levantou. A palavra de Deus, ela pode ser confrontada, mas ela é palavra de Deus, ela é poder de Deus. Então, irmãos, nós ficamos por aqui no final, no segundo episódio, as características de Jezabel. Eu quero convidar os irmãos para a semana que vem nós estamos mais uma vez aqui, se Deus permitir, no terceiro episódio
de Jezabel. Esse terceiro episódio, eu vou estar falando do espírito de Jezabel que pode estar em você e você não sabe, ou ao redor de você e você não sabe. E vou estar falando que esse espírito está dentro das igrejas e, pior ainda, nos altares. Então, se você gostou desse conteúdo, desse novo episódio, se inscreva no meu canal no YouTube. Você que não se inscreveu, você que quer ajudar esse projeto, irmão, nós temos esse projeto bem aqui. Nós estamos requerendo, para esse conteúdo chegar até você não é fácil, né? Nós estamos precisando de ferramentas de trabalho. Se você puder ajudar esse projeto do Pastor Francisco, nosso canal no YouTube, nosso canal no Facebook, contribuindo com uma oferta missionária, aquela oferta que o seu coração tocar, nos ajude, irmão. Nós precisamos de ferramenta. Não está fácil, é uma luta, mas nós estamos vencendo, mas precisamos também de ajuda. Se você quer ajudar o ministério, a igreja, nós temos uma igreja, a qual nós temos nossas obras sociais, Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus e Irmãos em Cristo. Nós estamos aqui na Imperatriz Maranhão. Se você quiser ajudar o nosso ministério, ajudar esse projeto, se inscreva no meu canal no YouTube. Lá tem um texto, leia o texto que você tem tudo que você precisa para enviar essa oferta missionária. Se você não conseguir pular, é muito fácil achar o Pastor Francisco nas redes sociais. Todas as redes sociais eu estou lá. Ou então você pode entrar no meu WhatsApp, 981 13 7651. 981 13 7651. O DDD é 99 do Maranhão, tá bom? Se inscreva, compartilha e comenta. Um abraço para você e Deus te abençoe você e todos os irmãos que estão ao vivo aqui na nossa live. Batemos um recorde hoje, 750 pessoas. Nós temos pessoas aqui de todo o estado e até mesmo de Portugal nos assistindo. Da África também. É o poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, meus amigos. Segue nós lá no YouTube daqui a pouco. Um abraço para todos. Fica na paz do Senhor Jesus.